Oi, gente, boa noite. Quero começar agradecendo ao SGB pelo convite de poder usar esses minutos aqui para falar um pouco mais sobre alguns projetos de dados. Eu me chamo Bruno, sou aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sou um homem branco, de cabelo preto, usando uma roupa também preta, um moletom, porque tá frio aqui hoje. Atrás de mim tem uma estante de livros de um lado e um sofá de outro, onde geralmente tem uma cachorrinha me observando, mas hoje não é o caso. Eu já fui mentor do SGB em alguns projetos e workshops por aí. Eu trabalho com tecnologia minha vida inteira, sou cofundador da DSB, que trabalha criando projetos de ciência de dados para empresas de médio e grande porte do Brasil inteiro. Os projetos que a gente constrói na DSB, a gente costuma falar que o início deles tem muito pouco a ver com tecnologia e muito mais com cultura. Essa coisa que a gente fala, a tal da cultura analítica, as pessoas precisam entender que, seja lá o que for que a gente vai construir, vai ser uma ferramenta para complementar a tomada de decisão. Não vai ser necessariamente a voz da razão. Né? Sempre precisa de pessoas somado a esse processo. Se os projetos geralmente têm a ver com aumento de lucro, produtividade, economia das empresas. E quando imaginamos projetos de ciência de dados, machine learning ou inteligência artificial, geralmente é isso que costuma vir na cabeça, né? Um projeto de grande empresa de tecnologia. Mas tem todo um outro lado para projetos que fazem uso desse tipo de solução, e eu queria usar uns minutinhos que eu tenho aqui para colocar um pouco de foco especificamente neles. Começando por um projeto próximo, que eu fiz parte da equipe lá no início, e o pessoal da SGB me chamou para falar um pouco sobre o começo da Operação Serenata de Amor. Hoje eu não faço mais parte do dia a dia do projeto, e ele realmente se tornou algo muito maior do que era quando nasceu. Mas é sobre esse iniciozinho de projeto que eu queria falar. No caso de Serenata, foi um grupo de pessoas que trabalharam a vida toda com tecnologia, com vontade de usar essas ferramentas para um problema que é de todo mundo. Olhando para os problemas do país, a gente considerou algumas ideias diferentes de coisas que a gente poderia construir. E nessas indas e vindas, a gente chegou na transparência da política no Brasil. Pensando no problema gigante que é a corrupção aqui, a gente queria criar alguma solução que trouxesse esse poder de cobrança para a gente que está aqui fora, o controle social somado com a tecnologia. Procurando bastante, a gente esbarrou em um ponto que começou a dar corpo para a história, a CEAP, a Cota para Exercício de Atividade Parlamentar. É a verba que deputados federais têm para usar com gastos para a atividade da função, tipo uma passagem de avião, aluguel de carro, alimentação, e tudo que o parlamentar precisa nesses casos é repassar a nota fiscal do gasto para a Câmara e ser reembolsado para isso. Essas notas, elas são dados abertos, a gente tem acesso a elas. E a ideia de auditar notas uma a uma, imagina, é um trabalho gigante. Aí que a gente começou a somar as coisas e entender se tinha espaço para tecnologia aí no meio. A ideia da solução lá no começo se resume bem a isso. Criar uma inteligência que fosse capaz de ler uma nota fiscal e nos apontar se aquele gasto era legal ou se tinha alguma coisa de suspeito ali no meio. O trabalho ele envolvia traduzir as leis de gasto da cota para alguns algoritmos que nos apontavam quando uma nota potencialmente não se encaixava no que era permitido. E o que a gente mais precisou estudar aí não foi nenhuma tecnologia mirabolante. Foi entender bem como a lei funcionava, o que era permitido e o que não era. A gente trabalhou bastante por 2 meses para criar isso. E nós começamos a fazer as primeiras denúncias de alguns casos. Quem já viu a gente falando aí Brasil afora sabe do punhado de nota esquisita que é a nossa inteligência, que a gente batizou de Rose, inclusive, encontrou. Foi nota de bebida alcoólica, almoço de R$200, deputado passando nota de refeição, quando no mesmo horário discursava na Câmara. Nesse período rolou um mutirão de denúncias. Foram mais de 600 casos que a Rose tinha encontrado. E assim, foi a validação que a gente precisava para entender o quanto essa tecnologia podia nos ajudar. A partir dessas denúncias, uma série de coisas aconteceu. A gente foi chamado para a Câmara dos Deputados mais de uma vez para falar sobre transparência e explicar a tecnologia. Teve servidor falando que nos amava, teve servidor falando que nos odiava, deputado fazendo a devolução do dinheiro em cima de notas que a gente denunciou, reportagem no Jornal Nacional, reportagem no Fantástico.
O que a gente montou ganhou uma projeção nacional e internacional. Teve palestras e workshops rodando o Brasil inteiro e outros países também. A equipe seguiu trabalhando e evoluindo o projeto até ele ser absorvido pela Open Knowledge Brasil, que foi uma nova casa muito bem alinhada com o que o grupo acreditava. Ainda hoje o Serenata é tocado por lá, dentro do projeto de inovação cívica. O trabalho que eles vêm fazendo desde o início é incrível, vale muito a visita no site para se inteirar do que está acontecendo. O Serenata é um exemplo em vários projetos que fazem uso de dados abertos para trazer impacto social. Mais recentemente, por exemplo, nós vimos vários projetos com importância gigante surgindo para trazer informações sobre a pandemia no país. O próprio SGB, no início da pandemia ainda, como falaram no começo do evento ainda, alguns grupos de voluntários se juntaram para trazer esses esforços e trabalhar na sala de situação digital. Foram vários produtos diferentes criados a partir dessas iniciativas, né? Desde bancos de dados anonimizados até painéis de BIs, modelo epidemiológico, matrizes, análises. Nós, da DSB, a gente trabalhou adaptando o modelo epidemiológico da Imperial College, que acabou ficando bem conhecido, para a realidade de Santa Catarina, com os dados locais, com as realidades daquele estado. O modelo trazia informações como estimativa do nível de transmissão de doença no estado, projeção de cenários para a próxima semana e para o próximo mês. E, no fim das contas, tudo começa com isso, né? Uma necessidade, um problema, uma curiosidade. Assim como esses exemplos, tem muitos e muitos projetos legais por aí. O próprio SGB, há pouco, fez um post no blog deles mostrando algumas outras iniciativas que fazem uso de dados para impacto. E eu sei que eu estou aqui falando sobre plataforma, sistema, dados. E se a ideia é iniciar algo, muita gente, quando começa a ouvir esses termos, já cria uma barreira. Para por aí. Mas o que eu vou fazer se eu tenho uma ideia de projeto e eu não sei programar? Geralmente essa é uma barreira que a gente costuma ouvir bastante. E talvez falar exatamente isso há 5, 10 anos atrás faria todo sentido. Ainda colava. Você dependia bastante de ter alguém muito técnico capaz de ajudar com isso. Mas em 2021, isso não necessariamente é mais verdade. Cada vez mais tem plataformas para pessoas não técnicas conseguirem criar projetos de tecnologia. Esse site, que está na tela aí, é um diretório de várias ferramentas feitas exatamente para isso. Vale entrar aí, explorar, tentar bater cabeça, testar uma coisa ou outra, somando uma ou outra ferramenta que eles disponibilizam ainda para criar algumas coisas bem mirabolantes no meio dessa história. E junto disso, para pessoas que querem começar algo, eu queria deixar 3 caminhos aqui. Primeiro, a plataforma do Brasil.io, que trabalha publicando dados abertos do país inteiro. Começar entendendo quais dados estão disponíveis é uma boa maneira de pensar em possíveis projetos. Às vezes a gente nem sabe o que tem disponível para a gente utilizar. E, claro, as comunidades do SGB e da Open Knowledge, que são ótimas e já estão lidando com projetos de dados no dia a dia há um bom tempo. Por fim, gente, tem uma coisa que eu costumava falar bastante quando ia apresentar a Serenata. 5 anos atrás, a gente falava em combater a corrupção. As notas fiscais que a gente estava auditando no Serenata não tinham nenhum valor absurdo. A gente abria o jornal e via nas notícias escândalos de milhões de reais, coisas gigantes. E nós lá, auditando nota de 50, 100 reais. Nesse ritmo, se for contar o dinheiro por dinheiro, o nosso impacto ia ser mínimo. Mas uma coisa acaba levando a outra. A gente sempre pensava que se um deputado soubesse que existe o controle social em uma nota de 50 reais, talvez, e só talvez, ele ia pensar 2 vezes antes de se enrolar com algo maior. E é com isso que eu queria deixar vocês aqui. Com esses projetos, eu não acho que existe impacto que seja pequeno demais. Existe o início de alguma coisa que pode muito bem se tornar gigante. Gente, eu queria desejar uma boa noite para todo mundo que está acompanhando o evento até aqui. E com todo esse conteúdo que vocês têm hoje, eu espero que tenham caminhos para que novos projetos possam ganhar a vida por aí. Muito obrigado.